Boa tarde, meu nome é Samir Rayara, sou entrevistadora e os componentes do grupo são Clara Eduarda, Lida Manoeli e Sofia Alves Bandeira. Hoje mergulharemos na análise de uma crônica que nos provoca e nos faz refletir sobre a sociedade brasileira. Enquanto os mineiros jogavam, de Carlos Drummond de Andrade, é um texto curto, mas extremamente poderoso. Ele contrapõe dois eventos que ocorrem ao mesmo tempo, mas que estão separados por um abismo de importância e de atenção. Para entender melhor essa obra, contamos com convidados especiais, um especialista em literatura que analisará ali os elementos narrativos da crônica e um biógrafo que nos ajudará a compreender melhor a mente brilhante por trás desse texto. Vamos começar? Antes de falarmos sobre a crônica, é essencial entendermos um pouco mais sobre o autor. Quem foi Carlos Drummond de Andrade? Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902 na cidade de Itabira, em Minas Gerais. Ele veio de uma família tradicional, mas desde cedo demonstrou uma visão crítica sobre sua realidade. Estudou farmácia, mas nunca exerceu a profissão, pois sua verdadeira vocação sempre foi a literatura. Seu primeiro grande reconhecimento veio com o poema No Meio do Caminho, publicado em 1928, que causou grande polêmica na época. Ao longo de sua carreira, Drummond se destacou como um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Embora seja mais lembrado por sua poesia, também escreveu crônicas e capturava o cotidiano e a realidade política e social do Brasil, com ironia e sensibilidade. E qual era a visão do mundo de Drummond? Como essa perspectiva se reflete na crônica que vamos analisar? Bom, Drummond era um observador crítico da sociedade. Ele transitava entre o lirismo e a ironia, entre o pessimismo e a esperança. Suas crônicas, assim como sua poesia, exploram temas como desigualdade, alienação e o choque entre o progresso e a vida simples. Enquanto os mineiros jogavam, é um exemplo disso. Em poucas palavras, ele nos apresenta um retrato brutal da indiferença humana e do contraste entre diferentes realidades. Agora, já conhecemos um pouco mais sobre o Carlos Drummond de Andrade, vamos falar sobre a crônica em si. Como podemos entender enquanto os mineiros jogavam? Bom, essa crônica é uma crítica contundente à forma como a sociedade lida com as tragédias alheias. Drummond nos apresenta dois cenários opostos. De um lado, ao jogo de futebol, um momento de lazer e distração, e do outro, aos mineiros soterrados, lutando para sobreviver. Essa justa posição não é acidental, ele quer nos mostrar como a vida continua normalmente para uns, enquanto outros enfrentam o desespero. O título já carrega essa ideia. O verbo jogavam sugere um contraste entre a leveza do jogo e a gravidade da situação dos mineiros. O texto não é sensacionalista, pelo contrário, ele usa uma linguagem simples e objetiva para expor um sistema real. Como essa crítica se manifesta na estrutura do texto? Drummond, ele faz um uso de um tom quase jornalístico. Ele não precisa de grandes explicações para que o leitor entenda o absurdo da situação. Apenas ao descrever os dois eventos paralelamente, ele já provoca um incômodo. Outro ponto interessante é a ausência de julgamentos explícitos. Ele não diz isso é errado ou essa é uma tragédia negligenciada. Em vez disso, ele deixa que o leitor perceba por conta própria o desequilíbrio da situação. Essa técnica é muito eficaz porque faz com que o reflexo venha de dentro do leitor e não uma imposição do autor. E essa abordagem faz com que o texto continue atual mesmo depois de tantos anos? Exatamente, essa crônica ela poderia ser escrita nos dias de hoje. O contraste entre entretenimento e tragédias é algo que a gente vê o tempo inteiro. Enquanto assistimos a um show ou nos divertimos com notícias leves, há pessoas vivendo realidades brutais que passam despercebidas. Drummond ele nos convida a pensar sobre o que escolhemos enxergar e o que escolhemos ignorar. Essa crítica teve algum impacto social na época em que foi publicada? Como o público reagiu a esse tipo de abordagem? Drummond sempre foi muito respeitado, mas nem sempre foi bem compreendido. Suas crônicas frequentemente geravam debates justamente porque ele expunha verdades incômodas. Esse tipo de texto não tem a função de dar respostas, mas de levantar questionamentos. E isso pode ser desconfortável para muita gente. Além disso, ele escrevia em um momento de grandes mudanças no Brasil, com urbanização acelerada e crescimento das desigualdades sociais.
Textos como esse ajudavam a provocar discussões sobre temas que muitos preferem ignorar. E assim, concluímos a análise de hoje. Carlos Drummond de Andrade nos deixou um legado literário riquíssimo, e enquanto os mineiros jogavam, é um lembrete poderoso da forma como escolhemos olhar para o mundo. Seu texto nos desafia a sair da nossa bolha e questionar sobre as nossas próprias indiferenças.